Olá pessoal, retomando então nossas aulas de processo penal, né, a gente vai falar ainda nessas aulas que nos restam dos dois últimos, do último tema que tem a aplicação aí para vocês, que é o tema das prisões, né? Então, a diferenciação aí entre os tipos de prisão, tá? A gente vai falar então sobre essas modalidades que são as prisões, como que elas se diferenciam, como que é aplicado, o que acontece, tá? Então, primeiro uma noção geral sobre as prisões aí, tá? A ideia dessas modalidades, né? A prisão ela é uma medida de natureza cautelar, tá? Cuja finalidade ela serve para garantir, então, o regular desenvolvimento do processo, pessoal. A prisão, ela tem duas naturezas básicas, né? A gente tem ali as prisões que são, tá? As prisões cautelares, tá? Que são essas que a gente vai trabalhar aqui para vocês, tá? As prisões cautelares, tá? E existe também a prisão que é por cumprimento de pena, né? Que é aquela tradicional lá depois que a pessoa entra lá em regime aberto, semiaberto ou fechado, tá? Então essa é a ideia tradicional aqui. Para fins de processo, prisão processual, o que nos interessa é essa aqui, tá? A prisão cautelar, a prisão para cumprimento de pena, aqui não nos interessa. Então, quando a gente está falando de prisão aqui, eu vou falar com vocês de 3 modalidades de prisão, que é a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária, tá? São essas 3 modalidades aqui de prisão cautelar que a gente vai trabalhar nessa aula, ok? Nessas aulas, né? Então, essas 3 modalidades a partir de agora que a gente vai ver. Como que funciona, então, o regramento das prisões? A primeira prisão que a gente precisa saber é a prisão em flagrante. Primeiro, pessoal, que qualquer prisão, né, seja ela em flagrante, seja ela temporária, seja ela preventiva, qualquer prisão ela tem que ser uma modalidade excepcional. Então, a regra no processo penal é que a pessoa fique em liberdade. A gente só vai cercear a liberdade de alguém, a gente só vai colocar uma pessoa dentro de uma unidade prisional, né, dentro de uma penitenciária, ou alguns que ficam presos em delegacia. A gente só vai fazer isso quando for de maneira excepcional. A regra é a manutenção da liberdade, tá? Para todas as pessoas. Então, partindo dessa ideia, a gente tem aí as modalidades excepcionais, que a primeira delas é a prisão em flagrante. Lembram lá quando a gente falou de inquérito? Eu falei para vocês que a prisão em flagrante, ela é uma modalidade de prisão que ela é uma modalidade de início do inquérito, né? O inquérito, lá retomando, ele pode ser iniciado de ofício, tá? Ou por prisão em flagrante, né? Ele pode ser iniciado também por representação da vítima e por requisição do juiz ou do MP, tá? Então, a prisão em flagrante aqui, ela serve também, ela inicia também o inquérito, tá? É para isso que a prisão em flagrante aqui também tem o seu fundamento, tá? Ela é uma espécie de prisão cautelar, então, que tem como fundamento a prática de um fato típico, tá? Possui a natureza administrativa. Por quê? Porque ela não precisa de autorização judicial. Aqui na prisão em flagrante não é necessária a autorização judicial. Por quê? Ela é, como o próprio nome sugere, a gente já vai ver, flagrante, né? Está flagrante que a pessoa está cometendo um ato ilícito, tá? Então, é quando eu pego alguém cometendo um crime ali propriamente dito, tá? Como que funciona essa prisão em flagrante? Então, quem que pode prender em flagrante, tá? Como que funciona? Qualquer pessoa do povo pode fazer a prisão em flagrante, tá? E a autoridade policial e seus agentes devem, tá? Então, aqui é inclusive uma obrigação da autoridade policial.
se a autoridade policial não realiza uma prisão em flagrante, tendo a possibilidade de realizar, ela responde inclusive por crime de prevaricação, tá? Então, a autoridade policial deve realizar a prisão em flagrante. E qualquer pessoa do povo pode. Então, se eu estou passando na rua e estou vendo alguém cometendo um crime, eu posso fazer a prisão em flagrante dessa pessoa. Mas eu não sou obrigada a fazer a prisão em flagrante dessa pessoa. Se eu não quiser fazer, se eu quiser deixar, passar reto e deixar, eu também tenho essa possibilidade, tá? Eu não sou obrigada. Continuando, as espécies de flagrante, né? Quais são elas, tá? A primeira hipótese de flagrante aqui é a prisão em flagrante, que é chamada aqui de flagrante próprio, tá? É o flagrante propriamente dito, né? Aquela situação em que a gente visualiza realmente a ocorrência de um flagrante. Como que acontece, tá? Pode ser no momento em que eu vejo alguém cometendo um fato ou essa pessoa acabou de cometer, no caso de inciso 2, tá? Como assim ela está cometendo ou acabou de cometer? Então, por exemplo, se eu tenho alguém, vamos pegar um crime de roubo, tá? Se eu vejo uma pessoa assaltando outra no semáforo, né, ali com uso de arma de fogo, tá? Se eu presencio esse momento acontecendo, né, aqui eu tenho a ocorrência do inciso 1º, né? Então eu estou vendo o fato criminoso, a pessoa está cometendo, aqui no presente, né? Está cometendo o fato criminoso, tá? Ou ainda essa pessoa acabou de cometer, ainda no exemplo aqui do roubo que eu mencionei. Vi a pessoa ali fazer o roubo no semáforo e a pessoa já pegou o bem e saiu em direção à rua, né? Então, aqui também eu tenho uma possibilidade que a pessoa acabou de cometer o roubo, tá? Então, aqui se aplica para esses dois casos, ou está cometendo ou acabou de cometer o fato criminoso, tá? Como, além do nome próprio, ele também é conhecido como flagrante real, flagrante verdadeiro ou, como eu já mencionei, flagrante propriamente dito, tá? Ele também é utilizado com esse nome. Continuando, a gente tem também o flagrante impróprio, né? O flagrante impróprio, tá? É o contrário daquele anterior que nós vimos, tá? Aqui, então, embora o agente não tenha sido encontrado pela autoridade policial do fato, né? O que acontece? É necessário que haja uma perseguição, uma busca pelo indivíduo, que ao final ele acaba preso. Então, no mesmo exemplo aqui do roubo, né? Se eu vi a pessoa cometendo crime ali, fazendo o assalto ali, saindo do semáforo com o bem, né, com o celular, por exemplo, aí eu vejo a polícia em perseguição. Se a polícia está em perseguição e vai atrás dessa pessoa e prende depois, também é um flagrante, mas é um flagrante impróprio, tá? Pouco importa se a polícia vai levar um dia, 2, 1 hora, 2, e se ela estiver em perseguição constante a essa pessoa, se caracteriza a hipótese do flagrante, tá? Então, a gente já tem aqui duas modalidades de flagrante, tá? O flagrante próprio, o flagrante impróprio. Esses dois aqui nunca geram muito problema, né? O flagrante é que ele tem duas modalidades que são mais específicas, que a gente já vai ver. Lembrando sempre que o flagrante tem que ser, né, em até 24 horas do cometimento do fato criminoso, a não ser nessa possibilidade aqui de perseguição, né? A perseguição ela não tem prazo, tá? Sem prazo, ok? Vou colocar aqui, ó, sem prazo. Se a perseguição durar 24 horas, 1 hora, 2 horas, 2 dias, se for uma perseguição constante, ainda assim vai caracterizar a hipótese da prisão em flagrante, tá? Então, a gente já tem aqui duas modalidades de flagrante.
Continuando, a gente tem além do flagrante próprio e do flagrante impróprio, a gente tem essa modalidade aqui também, modalidade que se chama flagrante presumido, tá? O flagrante presumido, ele tem a mesma característica do flagrante impróprio, mas a diferença entre ele e o flagrante impróprio é que no flagrante impróprio eu exijo que haja essa perseguição constante. Eu exijo lá que a polícia esteja em constante perseguição do agressor, tá? Do criminoso, ok? Aqui no caso do flagrante presumido, eu não tenho essa necessidade de que a polícia esteja em perseguição constante. O que é preciso, então, para caracterizar o flagrante presumido? É preciso que a polícia encontre, tá? Logo após a prática do crime, de novo aqui, em até 24 horas, tá? Encontre em posse do suposto infrator objetos, armas, papéis, etc., que façam presumir que foi ele o autor do delito. Então, eu encontro lá a pessoa, né, o roubo aconteceu, no mesmo exemplo, o roubo aconteceu, eu narro para a polícia, olha, roubaram meu celular aqui no semáforo, tá? A polícia tá ali andando e encontra a pessoa, encontra o sujeito com as características que eu mencionei, com o meu celular, do jeito que eu mencionei, com a foto ali e tal. O que acontece? A polícia faz o flagrante porque presume que essa pessoa é o infrator, que foi quem cometeu o delito. Pode ser que não seja, pode ser que já tenha passado o celular para frente, pode, mas aí ela vai ser autuada por outro delito, tá? Isso não quer dizer que ela não vai ser responsabilizada. Também chamado de flagrante ficto ou flagrante assimilado, tá? Então, agora já aqui adicionando no nosso quadrinho do flagrante, a gente já tem o flagrante próprio, o flagrante impróprio e o flagrante presumido, tá? Pessoal, essas modalidades de prisão em flagrante, elas são sempre exigidas em concurso público, em provas em geral, tá? Elas são sempre exigidas, então é muito importante que vocês saibam diferenciar essas modalidades. Vamos continuar então a próxima modalidade de flagrante. Tá? Aí aqui a gente tem também, então, mais duas modalidades de flagrante, né? E essas aqui são as mais importantes da gente ver, que vão diferenciar aí a prisão em flagrante, ok? A gente tem o que a gente chama de flagrante esperado, pessoal. O flagrante esperado acontece naquela hipótese em que chega ao conhecimento da polícia a prática de uma infração penal e essa se desloca até o local onde o crime acontecerá. Iniciados os atos executórios e até havendo a consumação, a autoridade procede à prisão em flagrante. É uma modalidade válida, tá? Por que é uma modalidade válida? Basicamente, eu ligo para a polícia e falo, ó, tô sabendo que vai acontecer uma entrega de droga na região X hoje. A polícia vai lá e fica de tocaia, esperando acontecer a entrega de droga que eu narrei. No momento que acontece, ela faz a prisão em flagrante. Tá? Esse flagrante esperado, ele é válido, tá? A polícia pode sim fazer essa modalidade, ok? Isso é o mais importante. Então lembrem, o flagrante esperado pode acontecer, tá? É quando existe efetivamente um crime, tá? Não tem nenhuma cena, não tem nada sendo montado, não tem nenhuma atuação de agente infiltrado, não tem absolutamente nada. Eu ligo e falo, ó, vai acontecer o crime, ou alguém narra, a polícia fica sabendo que o crime vai acontecer, ela se desloca para o local para acompanhar a ocorrência desse crime, tá? Então ela diz lá, vai acontecer, vai lá, policial, fica esperando, fica de tocaia, esperando o crime acontecer, e ele acontece. Na hora que ele acontece, ele faz a prisão em flagrante. Modalidade válida. Agora, outra modalidade diferente do flagrante esperado é o flagrante preparado, tá? Aqui no flagrante preparado, a gente tem uma modalidade que é inválida, é uma modalidade ilícita, tá? Então eu vou destacar aqui, ela é uma modalidade ilícita, ok?
Por que ela é uma modalidade ilícita, né? Aqui, a autoridade policial, ela faz o seguinte, ela cria uma situação. Então, basicamente, o que acontece? Nesse caso, eu, que sou policial, ligo lá pro cara que eu sei que é da região, vou usar aqui o nome do Pedro, ligo lá pro Pedro, que eu já sei que o Pedro é o traficante da região, e eu falo, olha, eu queria que você fizesse uma entrega para mim de droga, né? Eu queria comprar a sua droga e tudo mais. E ele fala, beleza, quanto você quer? Eu falo, eu quero comprar 10 quilos de maconha. E ele fala, beleza. E daí ele vai lá no local que a gente combinou para entregar a droga. E no momento que ele me entrega a droga, eu faço a prisão em flagrante dele, tá? Esse é o flagrante preparado, pessoal, tá? Então vejam que eu criei uma situação que não existia. Não é que o crime ia acontecer naturalmente. Ele só ocorreu porque eu instiguei o Pedro a levar lá. Então eu criei uma situação juridicamente inválida. Eu criei uma situação que juridicamente não teria acontecido se não fosse a minha intervenção, tá? Então por isso que é aqui o que a gente chama de flagrante provocado ou flagrante preparado, tá? Aqui então a característica principal aqui para vocês lembrarem é essa ideia aqui de a ocasião faz o ladrão, né? Aqui nesse caso a criação então de uma situação, tá? A polícia cria uma situação que não existia anteriormente, tá? Para vocês diferenciarem o flagrante preparado do flagrante esperado. Lembrando que essa modalidade aqui, ela não é uma modalidade válida, tá? Se utilizar essa modalidade, a prisão é ilícita e não tem nenhuma validade, ok? Inclusive, isso aqui é a causa de constituição de uma modalidade que a gente chama de crime impossível, tá? Isso aqui é crime impossível, não se pode realizar esse crime, tá? Então, aqui é a ideia do flagrante provocado. Flagrante provocado não é legítimo, não é lícito, ok? Ainda sobre as modalidades de flagrante, né? A gente tem também o flagrante forjado, tá? Que daí o flagrante forjado também, assim como o flagrante preparado, ele é uma modalidade ilícita, tá? Modalidade ilícita, proibida, ok? Porque aqui o fato sequer ocorreu, sequer foi simulado pela autoridade policial para acontecer. O que acontece aqui é aqueles casos onde a polícia vai lá e planta a droga na casa do sujeito e depois vai lá e faz a prisão em flagrante. Esse é o flagrante forjado, tá? É uma modalidade, então, essa é a mais ilegal de todas, né? Porque aqui nem fato criminoso não houve uma simulação, uma criação de um fato que já era ilícito, né? Não houve nem a indução da pessoa a realizar um ato, né? Aqui houve, a pessoa plantou lá a droga ou criou lá uma situação que não existia e que não houve nenhuma participação do investigado, né? Propriamente dizendo, tá? Então, uma modalidade ilegal, ok? E a última modalidade de flagrante é o flagrante diferido ou retardado, tá? Esse aqui, assim como o flagrante esperado, esse aqui é uma modalidade que é lícita, legítima, é possível fazer flagrante retardado. Como que se caracteriza o flagrante retardado? Então, diferente dos demais, né? No mesmo exemplo que eu dei do sujeito fazendo a entrega de droga, eu tô sabendo que o Pedro vai fazer uma entrega de droga, eu sou policial, eu tô sabendo que o Pedro vai fazer uma entrega de droga na região, só que eu sei que o Pedro, ele é um dos integrantes da organização criminosa, ele não é ali, e eu ouvi falando que eu peguei na interceptação telefônica, ele falando que eles vão fazer a entrega da droga e depois eles vão levar os valores pro chefe da quadrilha, tá? Então, o que eu faço? Eu acompanho essa entrega da droga, sendo que no momento que aconteceu a entrega da droga, eu já poderia realizar a prisão em flagrante, tá? Mas eu, autoridade policial, escolho não realizar naquele momento e retardar o flagrante para eu acompanhar lá o Pedro até chegar no chefão, para eu prender todo mundo junto, para eu prender a maior quantidade possível de pessoas
ou obter a maior quantidade de informações possíveis. Então, essa modalidade também é lícita, tá? Essa aqui é uma modalidade muito utilizada em leis especiais como drogas, organizações criminosas, é mais utilizada aqui naquelas modalidades de infiltração policial que a gente vê, né, quando a polícia faz ali as suas infiltrações nas organizações criminosas, por exemplo, tá? Então a gente tem aí para diferenciar essas 4 modalidades de flagrante, tá? Quais são elas, né? Para a gente diferenciar essas 4 modalidades, tá? Prisão em flagrante, então. Ela pode ser o flagrante esperado, tá? Que é lícito. O flagrante preparado é ilícito. O flagrante forjado é ilícito. E o flagrante retardado é lícito. Então eu tenho 2 modalidades que são absolutamente ilícitas e eu tenho 2 modalidades que a polícia pode utilizar, ok? Como que se dá o procedimento do flagrante? Então, beleza, o flagrante é lícito, fui lá, fiz a prisão em flagrante. Como que acontece na sequência, né? Na sequência, a polícia, então, ouve ali o condutor da prisão em flagrante, né? Quem fez a prisão em flagrante, tá? Ouve também as testemunhas, se for possível, ouve a vítima e ouve o preso, o interrogado, se quiser também o delegado, né? Tem que fazer a comunicação imediata à família e em 24 horas às autoridades e à Defensoria Pública também, tá? Tem que ser comunicada. E ainda, quando que o juiz deve receber o auto? Quando o juiz recebe o auto de prisão em flagrante, né? O que ele tem que fazer, tá? Em primeiro lugar, ele tem que relaxar, ele tem que olhar aquela prisão em flagrante e falar se a prisão é ilícita, como ali, por exemplo, no caso do flagrante esperado, do flagrante forjado e do flagrante preparado, ele tem que fazer ali o relaxamento da prisão em flagrante, tá? Agora, se a prisão, por exemplo, for lícita, aí ele tem 2 opções. Ou ele converte em prisão preventiva, se tiverem os requisitos que a gente já vai ver, tá? Na próxima aula. Ou se não tiverem os requisitos da prisão preventiva presentes, ele concede liberdade provisória a essa pessoa, tá? Com ou sem fiança, a depender do caso e do tipo de crime, tá? Então, essas são aqui as possibilidades que o juiz tem de fazer após o recebimento do auto em flagrante. Ou ele relaxa a prisão, se ela for uma prisão ilícita, tá? Se for uma prisão legítima, ou ele converte em prisão preventiva, presentes lá os requisitos do artigo 312, tá? Do CPP. Ou ainda ele concede liberdade provisória ao sujeito, que daí vai ser condicionada, como o próprio nome sugere, liberdade provisória, né? Sugere lá algumas condições para a pessoa cumprir e para a pessoa durante o processo, né? Então, por exemplo, não pode viajar para fora do país, tem que entregar do passaporte ou o uso de tornozeleira eletrônica. Então, tem várias modalidades de medidas cautelares que são utilizadas ali em conjunto à liberdade provisória, tá? Então, sobre a prisão em flagrante seria isso. Na próxima aula a gente vai ver prisão preventiva e prisão temporária.